Agora, quantos está presente? Tem só 6 pessoas. Chega pelo menos Olá às pessoal, boa noite aí. boa noite. Chega pelo menos um total de 10 pessoas pra gente dar início. Falei aqui no grupo, ver se alguém se manifesta para ir entrando. Assistindo a novela, hein, Aldo? Mas é isso. No jogo aqui enquanto não começa a aula. Tá de quanto aí o jogo? Não. 1-0 Sport no Grêmio. Aí você chapou, viu? Eu tô ligado que você botou bem uns 4 do Grêmio. Rapaz, a aula tá sendo gravada, rapaz. Morreu aí. Três. Vai, eu Professor, vou dar. Oi. diga uma coisa, aqui tem mecânica técnica, aí embaixo tem MEC, tem CREA, MTI, Petrobras, isso aí é o que? Significa o que aí? Me diga É aí. só o slogan da Seducato, certo? MEC, ela é registrada, né, pelo Ministério da Saúde. CREA também tem o apoio do CREA e também registrada junto ao CREA, os profissionais habilitados, né, com registro no CREA. Também registrada com o apoio ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? E Petrobras é formações de alunos voltados para Petrobras, né? É só o slogan da Seducar, ok? Toque, toque. Pronto, eu vou dar início, já são 8h10, né? Pra gente não perder tempo, certo, galera? Então, recapitulando o que a gente já viu até agora, certo? Introduziu, né? Todo
essa parte de unidade de medida, certo? Viu os sete tipos de grupos de unidades, viu as suas derivadas, certo? Viu outros tipos de grandeza, certo? Que se enquadra dentro daqueles 7 grupos iniciais, justamente as derivadas. Viu os múltiplos e divisões, né? Conhecemos o Sistema Internacional de Medidas, né? Também vimos que existem outros sistemas decorrentes do país de origem, como o sistema métrico inglês e americano. Ok? Também vimos, né, transformações, né, de quanto equivale cada grandeza, né, em diferentes unidades, certo? Fizemos exemplos de transformando, certo? O que mais? Notação científica, certo? Até chegar ao Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras e trigonometria, né? Onde na última aula encerramos em alguns exemplos de trigonometria. Tá todo mundo escutando o áudio bem ou tá baixo? Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Thales. Tudo pela ordem. Ó, certo? Aí fizemos alguns exemplos, certo? Achando lado, achando altura, né? Achando um ângulo. A gente fez todos esses exemplos, certo? E por último, parou, né? Aqui eu disse que ia explicar, né, nessa aula de hoje, certo? O que seria basicamente isso, esse triângulo? Seria justamente também um triângulo retângulo, só, né, que como a gente fez aqueles exercícios, a gente se trabalhava com alguns, né, lados conhecidos, certo? Lado ou angulação conhecidos, certo? Através disso, né, foi feito um estudo, né, e se criou a lei dos senos, né? O que é que fala a lei dos senos? A lei dos senos fala que, deixa eu botar o ponteiro aqui. A lei do seno fala que o quê? Que os lados de triângulo, né, lado de comprimento A dividido pelo seno de A, certo? Seno do ângulo alfa, né? Já pode se chamar assim, ângulo alfa, é igual, né, ao lado B, né, dividido pelo seno de beta, certo? Que também é igual ao lado C, né, dividido pelo seno de gama. A gente pode falar isso, né? Vai ficar mais fácil, mais visual a partir que eu fizer um exemplo com vocês, certo? Então, por exemplo, temos aqui um exemplo, né, do triângulo, certo? Onde a gente trabalha ângulo alfa, ângulo, né? Ou ângulo alfa, ângulo gama, certo? Aqui a gente não tem essa angulação em beta, né? Temos essa medida, né? Aqui, ó, a gente vai representar B, né? Aqui seria C, né? Aqui seria A, né? E então se pede a incógnita seria justamente esse X, certo? A partir que a gente achar esses lados, pelo menos um desses dois lados, né? Com os demais ângulos que a gente já tem, a gente pode achar as demais incógnitas. O que seria as demais incógnitas? Seria, né, esse ângulo aqui que está faltando e essa hipotenusa que também está faltando, certo? Então, através disso foi feita uma relação de todos, né, esses comprimentos juntamente com os ângulos. Através dessa relação podemos concluir essa seguinte equação, certo? Então vamos a um exemplo, certo? Temos aqui, nossa incógnita é o x. O que é que eu vou fazer? Certo? Então, o A. O que é o oposto de A? Quando vocês veem aqui, o oposto do seno de A. Seria o que? 10 centímetros, né? Então seria 10 centímetros, né, sobre o seno de alfa. O que é o seno de alfa? 30, né? E eu quero achar o que? Essa componente, esse daqui lado, esse numeral,
Esse numeral nada mais é que x, que é minha incógnita, dividido, né, por seno de 45 graus desse meu ângulo gama, né? O oposto aqui, ó, você vê que é o x, por isso a gente colocou aqui, certo? Do mesmo jeito aqui, o oposto de alfa, ó, 10, certo? Através disso, a gente chega, né, vai desmistificando essa equação, certo? Então, trocando os valores, 130, né, 10 dividido por 130, igual a x sobre 145, certo? O que é que acontece aqui? Vamos fazer meios pelos extremos, certo? 130 vezes x, ó, botei aqui, igual a 145 vezes 10, né? O que é que eu vou fazer aqui? 130 eu não tenho, que é meio ou 0,5 eu posso botar. Então meio de x igual a 145 é isso aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, né? Vezes o 10. Transformando de novo. Isso daqui, ó, vezes 10 dá isso aqui, ó, 7,07. Isso aqui a gente sabe que é meio. Então vou isolar esse x, certo? Isolei o x. Isolei o x, certo? Eu errei aqui, peço perdão. Não seria isso aqui, 07 vezes. Seria, deixa eu botar aqui, ajeitar aqui para vocês, certo? Seria 7 vezes 0,7 dividido por 0,5. Foi que eu errei, certo? E o resultado vai dar 14,14, certo? Então a gente encontrou esse comprimento aqui, certo? A partir que a gente acha esse comprimento, a gente pode achar esse, né? Esse comprimento outro aqui e esse ângulo aqui, certo? Ok? Então essa é uma das leis. Ele Certo? disse que tinha sido o Emerson. Opa. Tem um áudio de, tem um áudio de alguém aí ligado. Ele Né? disse que tinha sido o Emerson. Boa noite. Tá aí embaixo aí, pô. Dentro da João Maria panela. Cordeiro, João Maria Cordeiro, seu áudio tá ligado. João Cordeiro. Viu? Eu não vou entrar em Só um bem. instantinho aí, professor. Só um instantinho aí, deixa eu ver se ele desliga o áudio aí. Bom, vamos lá. Certo? Como vocês podem ver, é um pouco, né, mais confuso daqueles exercícios que a gente fez, né? Eu não vou puxar bem, detalhar aqui, porque não vai ser tão usual, né, a gente trabalhar com essas relações de lei de seno, certo? Eu queria mais que vocês ratificassem, voltassem atenção justamente para aqueles exemplos de trigonometria anterior, né? Eu estou mostrando mais por motivo de curiosidade e didática mesmo, certo? Isso é a lei dos senos, né? Do mesmo jeito foi feito o quê? Lei dos cossenos, né? Então, ele diz o quê? A lei do cosseno. Ó, ele diz que A ao quadrado, esse valor aqui ao quadrado, é igual ao quê? A esse comprimento ao quadrado, mais esse comprimento ao quadrado, menos duas vezes, certo? Menos duas vezes B vezes C, certo? Vezes o cosseno desse ângulo, certo? Isso tudo para achar esse comprimento aqui. Do mesmo jeito, se eu quiser achar esse comprimento aqui, o que é que eu vou fazer? É uma relação de fórmula, do mesmo jeito. Eu vou substituir A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes A C vezes o cosseno já desse ângulo. Porque você pode ver aqui, ó, tá oposto, como esse está oposto a esse, como esse está oposto a esse, né? A gente vai sempre trabalhar com essas formas. Então, a gente já viu, né, as leis do seno e as leis do cosseno. Eu não botei exercício proposto porque não é tão interessante a gente trabalhar, né, com essa parte. É mais uma parte mais específica, certo? Eu não vou estar cobrando a vocês ao caminhar desse curso, beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui. Aí eu pedi a vocês, né, que dessem uma estudada, né, essa regra de 3, porque é uma coisa bem simples
E eu queria passar bem sucintamente sobre ela, né? Bem por cima sobre ela, porque é coisa simples, certo? Então temos dois tipos de regra de 3, né? A direta, né? Como o nome já diz, diretamente, né? Proporcionalmente. Então o que é que significa? É a regra que apresenta proporcionalidade, ou seja, se você de um lado aumenta, né? Do outro também vai aumentar da igualdade. Ou se de um lado você diminui, do outro lado também vai diminuir, né? O que é isso, professor? Vamos dar um exemplo. Para construir uma casa de 40 metros quadrados, se utilizou 50 sacos de cimento. Né? Para uma casa de 80 metros quadrados, quantos sacos serão utilizados? A gente já sabe que é o quê? Mais de quê? Hein? Mais de... 100. Não, mais de 50, né? Assim, pela lógica, a gente sabe que já é mais de 50 vai ser, né? Porque é uma proporcionalidade, né? Sim, é. A gente sabe É que em o 40... dobro. se a Isso, gente sabe que em isso. 40 metros a gente utilizou 50, né? Em 80, 90, 100 a gente vai ter que utilizar mais de 50 sacos, né? Aí como é que a gente faz? Vamos aqui o exemplo. Tá? Se para 40 eu usei 50 sacos, para 80 eu vou usar um número X de saco, né? Aí o que é que eu vou fazer? Meios pelos extremos, né? Clicando, vai ficar 40 vezes X, 80 vezes 50. Né? Então, Dá 100, né? como é? Aqui é 50, viu? Perdão. Para incluir alguma coisa aqui. Aqui é 40, perdão. Né? 40, porque... Certo? 40 aqui. Isso vai estar errado. Então, o que é que eu vou fazer? Meio pelos extremos, né? 40x igual a 4.000, né? Então, eu tenho aqui 40x igual a 4.000. Eu quero isolar o x. O que é que eu vou fazer? Vou considerar o meu 4.000 e vou passar o 40 o quê? Ó, dividindo, né? Então, eu tenho x igual a 4.000 dividido por 40, né? Que dá o total de quantos sacos? 100 sacos, né? Ou pela própria lógica, né? Você já, nesse caso, você já saberia que era o dobro, né? Por quê? Porque aqui a gente tem o dobro, né, de área, que aqui no caso a gente está trabalhando com área, a gente viu que aqui é o dobro, no caso aqui a gente já sabe que aqui também vai ser o dobro, nesse específico caso, né? Mas em alguns casos, né, que são quebrados os valores, a gente tem que se calcular. Mas aqui, por um simples fato de raciocínio, todo mundo já sabe que é o dobro, certo? Alguém não entendeu essa parte? Quer que repita alguma coisa? Ou tranquilo? Regra de 3. Pra mim tá tranquilo. Todo mundo? Tranquilo. Beleza, né? Então, vamos para outra regra de 3. A gente falou a primeira, né? Que é a direta e a inversa. O que é a inversa? O contrário, né? Que apresenta o que? Uma desproporcionalidade. Ou seja, se de um lado aumenta, do outro diminui. Ou vice-versa. Se de um lado tem menos, do outro vai ter mais, né? Exemplo. Antes, né, de qualquer regra de 3, né? Antes de fazer o cálculo, a gente se deve usar primeiramente o raciocínio, né? Como no exemplo anterior. Se para construir uma casa de 40 metros se utilizou 50 sacos, a gente vai utilizar o raciocínio o quê? Se de 80 metros quadrados, a gente já sabe, logicamente, que vai ser mais de 50 sacos, né? E aqui, se uma casa é construída por 20 pedreiros em 30 dias, né? Em quantos dias será construída a mesma casa com um total de 50 pedreiros? A gente sabe o quê? Vai dar mais, né? Não, menos dias, né? Se com 20 dias, né? Com 20 pedreiros eu construí em 30 dias. Vamos lá, usar Vai dar menos dias. dias, certo? Antes de qualquer raciocínio, antes de qualquer cálculo, a gente meter a mão no cálculo, a gente se deve ter o raciocínio, certo? Então, se com 20 pedreiros eu construir essa casa em 30 dias, né? Essa mesma casa, né? Se eu botar 50 pedreiros, vai ser construída em quantos dias? Eu tenho minha obra lá, né? Eu vou botar 50 pedreiros para trabalhar naquela casa. Logicamente, eu vou ter minha casa com menos dias, né? Então faço Menos lá. dias. 20 pedreiros, certo? Eu tive em quantos dias? Em 30 dias, né? 50 pedreiros eu vou ter em quantos dias? X dias, né?
Como é que eu vou fazer a relação, certo? Em vez, quando é inversamente, a gente não vai fazer isso aqui não, viu? Errado. Tá aqui. Errado. Errado. Ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui, ó. Né? Seguir essa mesma linha aqui. Então, como é que fica? Ó? Direto, né? Direto, certo? 20 vezes 30 igual a 50 vezes x. Ó. 20 vezes 30 dá o quê? Dá 600. E 50 vezes x dá 50x, né? Então, quanto é que vai ser o x? Eu tenho aqui, ó. Eu vou considerar meu x, certo? E vou passar esse 50, certo? Dividindo, certo? Então, eu vou ter 600 dividido por 50, certo, pessoal? Eu fiz propositalmente, ó, trocar os lados, ó, de x. Você tá vendo que x tá desse lado esquerdo e aqui tá para direita, certo? Para vocês nunca confundirem, né? Por questão de lado. Lado não tem nada a ver. Como eu sempre venho falando, a gente vai, né, fixar o que quer. Se eu quero isso aqui, eu fixo de um lado isso, certo? E o que tem junto a isso, junto a esse prefixo aqui, passa para o outro lado, o que? Dividindo, sempre, não importa o lado. Você não pode levar em consideração lado, certo? Belezinha ou alguma dificuldade? Belezinha, professor. Agora, também cortar os zeros, né? Entendi. Ficava 60 para 5. Isso é questão também. Não entendi direito aí, não, professor. Tem como o senhor repetir do início? Volta agora. Vamos lá. O que foi que eu falei? A gente falou regra de 3, né? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora, inversamente proporcional é o quê? Que é inverso, o quê? É o contrário. Não tem uma proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Né? É como o exemplo anterior. Se eu tenho de um lado, né? Eu aumento, logicamente do outro lado eu também vou aumentar. Como o exemplo anterior, que a gente fez. Com 50 cimentos, certo? Eu construí uma casa de 40 metros quadrados. Se eu aumentar essa área, né? Se eu aumentar essa área da minha casa de 40, eu passar para 90, 100, 200 metros, logicamente eu já entendo que eu vou precisar de quê? De mais cimento, né? Isso é o que? Diretamente proporcional. Se de um lado sobe, do outro lado também vai subir, né? Inversamente proporcional. Se de um lado sobe, do outro diminui, né? Foi como esse exemplo a gente citou agora, né? Uma casa é construída por 20 pedreiros em 30 dias, certo? Em 30 dias. Então 20 mão de obras lá trabalhando, né? E construiu essa casa em 30 dias. Se eu chego lá, em vez de 20 pedreiros, eu botar 50 pedreiros, né? Essa minha mesma casa vai ser construída em quantos dias? Logicamente, eu já sei, se eu tenho quase o triplo, né, da minha mão de obra, 2,5 vezes da minha mão de obra, eu vou reduzir esse tempo, né? Esse número de dias para construir essa minha casa, logicamente, né? A pessoa usa logo a lógica antes de resolver a questão, certo? Aí, segundo passo, o que foi que eu falei? Em regra de 3 diretamente, né, quando a gente armar a nossa equaçãozinha assim, nossa igualdade, a gente vai fazer o que? Um x, né? Que é esse x? A gente vai multiplicar meios pelos extremos, né? Eu vou pegar esse 20, multiplicar por x, 50 dividido por 30. Porém, né, como aqui é inversamente proporcional, eu não posso fazer matriz por inversa, né? Ou matriz inversa não, multiplicação meio pelos extremos, certo? Então eu vou fazer o que? 20, vou multiplicar em linha, ó. Vou seguir essa linha aqui, ó. 20 vezes 30 igual, né? 50 vezes x, certo? Aí aqui porque eu já passei direto aqui, ó. Aqui seria 20 vezes 30, certo? Igual a 50x, ó, que seria 50 pedreiros aqui, que é o número de pedreiros, vezes x, que é o número de dias, certo? Aí eu vou obter o que? Certo? X, né? Igual a 600, que eu considerei aqui, e trouxe esse 50 aqui, ó, dividindo aqui embaixo. Então eu peguei 600 dividido por 50, achei 12 dias. Esse número de 12 dias representa o quê? Que se eu botar 50 pedreiros agora na minha obra, em vez de eu estar passando 30 dias para minha casa ficar pronta, minha casa ficou pronta em 12 dias, entendeu? Aí já ficou confuso. Professor? Positivo. Oi? Professor? Oi?
Pode dizer. Professor, no lugar desses 50 fosse 10, aí a gente fazia em ordem de X, não era? Fosse 10, como assim? Tá escutando? Fosse 10 pedreiros. Não, do mesmo jeito, né? Porque o que é que ia acontecer? Com 20 pedreiros, certo? Vamos lá. 20 pedreiros, do mesmo jeito. 20 pedreiros, certo? Eu fiz em quantos dias? Em 30, certo? Com 10 pedreiros agora. Eu vou fazer em quantos dias? 60. Né? Vamos lá, X. Vou botar X aqui, peraí. Aí 20 vezes 30, 600, né? Igual a quanto? A 10 X, né? Eu quero achar meu X. Quero achar meu X. Eu vou fazer o quê? Considero o X. Vou pegar 600 desse lado. E dividir por 10, certo? Vou cortar esse zero com esse. Vou ficar com quanto? 60 dias, né? Entendeu? Por quê? Questão de lógica, é só usar a lógica. Lê o enunciado da questão quando se pede, ó, 20 pedreiros eu construí em 30 dias, né? Se eu botar 10, né? 10 pedreiros, eu vou aumentar o número de dias, que eu tenho menos mão de obra, né? Aí se eu fazer desse outro jeito, você diz, faz essa multiplicação, né? Em X, o que é que vai acontecer? Eu ia pegar 10 vezes 30, ia dar 300, igual a 20x. Quando eu dividisse 300 por 20, né? Ia dar o quê? Ia dar um número errado, certo? Ia dar 10, né? Ia dar 15 dias, né? E você ia errar supostamente a questão, né? Numa prova, vamos supor. Ia dar 15 dias aqui, certo? Se você fosse fazer assim, ó. Estaria errado, né? Professor, o exemplo que ele deu aí, e se fosse um 10, continuou inversamente. Hein? O Exato. exemplo que ele deu aí, que se fosse 10, continuou inversamente. É porque. Não. Perdão aqui. Saiu aí a tela pra vocês? Saiu? O meu não. Não, senhor. Agora saiu. Voltou? Tudo tranquilo, professor. Ainda tá com Agora a tela. voltou. Voltou? Pra mim tá Beleza. tudo normal aqui. Então, o que foi que a gente fez aqui então? A gente usou a lógica. Se, né, eu boto 10 pedreiros aqui, né? Mas ele disse o que? Professor, não faz em X não? Seria multiplicação meio pelos extremos. Se eu fazer isso, ia dar 15 dias, né? Significa que se eu botar 10 pedreiros, eu ia realizar em 15 dias minha obra, né? Ora, se com 20 pedreiros a gente realizou em 30 dias, né? Se eu botar 10 pedreiros, faz lógica dizer que eu vou diminuir meu número de dias? Não, né? Eu vou aumentar meu número de dias. Se eu reduzir meu número de pedreiros. Oi? Eu acho que o raciocínio que ele quis levar foi a diferença para saber como vai ser usado em forma de X ou direta. Pronto. Eu acho que ele quis tirar essa noção. Pronto, a diferença, né? É o que? É o raciocínio, né? Não tem explícito, né? Assim como você usar. Não tem um macete, é só ler. Mas na própria leitura você já faz essa identificação, certo? Regra de 3 é questões bem simples assim. Bem simples. Como essa. Se você for botar meu pelos extremos, né? O que é que você vai fazer? Você vai, ó. Né? Se eu diminuir aqui, eu vou diminuir o número de dias também, né? Se fosse o que? Diretamente proporcional. Se for inversamente proporcional, se eu diminuir aqui, certo? Eu vou fazer o que? Aumentar o número de dias, né? Então, qual é o segredo? É ler a questão. Não tem macete, não tem nada. É ler. Na leitura você já identifica o que é que vocês vão usar, tá ok? Ou alguma dúvida? Hein, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, porque não tem como chegar assim, não. Aí você vai usar nessa. É só ler que identifica. Mas é questão fácil, certo? Certo? Essa regra de 3, falei bem por cima, por ser fácil, certo?
essa consideração, mas a gente vai usar bastante ao longo do tempo, da disciplina. Certo? Aí chegando já em uns assuntos já mais complexos, mais de um grauzinho mais elevado, certo? A gente entra em sistema de equações. Só um momento. Consideramos um sistema de equações quando vamos resolver problemas que envolvem quantidades numéricas, certo? E que geralmente recorremos ao uso de equações para representar tais situações. Na maioria dos problemas reais, devemos considerar mais de uma equação simultaneamente, o que depende dessa forma da elaboração do sistema, certo? Uma equação será dita linear, né? Quando você puder ser escrito dessa forma, certo? Apresentar uma linearidade. O que seria a linearidade? Seria uma linha, né? A gente se remete à palavra linha. Linha, pouco torto, mas deu para vocês entender. Linear. A equação é linear, né? Não tem nada, né, que venha a fazer parábolas, essas que não venha fazer com que sua equação seja a quadrada, a terceira, certo? Nesse primeiro caso, certo? Quando a gente tem propriamente dito linear, né? Aí o que é que temos? Dizemos que linear é quando né, o valor, certo? Multiplicado por um incógnito, mais outro valor multiplicado por outro incógnito, né? E assim sucessivamente, certo? Então, um número n, certo? Igual a um resultado. Né? Tem que ser, uma equação tem que ser igual a um resultado proposto, certo? Ó, em que A1, A2, A3, né? Ou um número excessivo de A, né? São os coeficientes da equação, né? Como eu disse agora. x1, x2, x3, xn números, né? São as incógnitas, né? E devem ser lineares a cá, né? Então a gente quer a chave, né? A chave é você, né, descobrir essas incógnitas, que através dessas incógnitas se relaciona com esse K, com o resultado, né, proposto, certo? É um pouco confuso assim, né, o conhecimento científico sobre isso. Mas a partir que a gente fazer uma questão, vai, como eu digo, abrir mais a mente de vocês, certo? Aí basicamente, né, em sistema de equação a gente se utiliza de dois métodos, certo? O método da adição e o método da substituição, certo? O método da adição é esse que vamos falar agora, certo? Os dois, certo? São métodos que você pode se trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com o método da adição, eu acho mais fácil, mas o método da substituição também é tranquilo, certo? Então, vamos lá. Para realizar o método da adição, devemos lembrar que os coeficientes de uma incógnita devem ser opostos, né? Então, a gente vai ver, né, que deve ser oposto. Para a gente fazer o que? Cancelar pelo menos um coeficiente, essa incógnita, né? E trabalhar só com um, até achar o valor de um, e no final a gente poder achar o valor da outra incógnita, né? Vocês vão entender logo mais, né? Sei que só falando não dá para entender o que é isso, mas a partir que a gente fazer o exercício, esse exercício logo aí mais à frente vocês vão entender, certo? Ou seja, ter números iguais com sinais contrários, certo? Vamos considerar o mesmo sistema do método da substituição, certo? Utilizei desse mesmo sistema, que é um sistema, ó, entre colchetes, para a gente vai resolver ele tanto por adição como ele tanto por substituição, né? O que é que eu tenho que fazer? Certo? Espera que eu fui muito à frente aqui, sem se perder. Então, o que foi que eu fiz? Ele fala, né, ó, que o que? Uma das incógnitas, a gente tem que cancelar pelo menos uma das incógnitas. O que é que seria isso com isso, certo? Aqui você vai fazer esse, né,
subtraído desse, né? Então a gente tem que trabalhar pelo menos com incógnita primeiro, tem como você trabalhar com as duas logo de uma vez para achar os resultados das duas. Você primeiro trabalha com uma, né? Exemplo, a gente está trabalhando o que? Com x, vamos deixar só x. Depois que a gente acha x, a gente parte para achar y. Como? Agora, vamos ver agora. Exemplo, ele fala, os coeficientes da incógnita devem ser opostos, ok? Ter números iguais, né? A gente tem que igualar. A gente pode trabalhar com esse ou com esse, cancelando esse ou esse, né? Porém, tem que ter sinais contrários. Como esse já é igual a esse, né? Quando eu tenho 2 mais 2y com menos 2y, dá quanto, pessoal? Mais 2y com menos 2y. 0, professor. 0. Então aqui, ó, já cancelei essa incógnita. Eu não vou trabalhar com ela agora. Quando eu tenho 3x, né? Aqui é um mais, né? Mais método da adição, certo? Que vai ser mais, certo? 3x com x é quanto? 4x, professor. 4x, né? Então vou ter 4x mais 0 igual a quanto? Agora eu vou passar para o outro lado. Igual a quanto? Eu tenho menos 12. Menos, né? A gente considera o sinal, né? E soma, certo? Porque aqui é um sistema, ó. Vou considerar o sinal e somar, né? Aqui eu não 12. Aqui eu não vou precisar botar, aqui é 0, não tem para que eu trabalhar com 0. Ei, pessoal, vai acabar aqui a aula, assim, o tempo, né, do Zoom, os 40 minutos, certo? Eu vou fazer outra, vai ser o mesmo link, aí vocês entram de novo, tá ok? Que já tá em menos de 1 minuto. Assim que cair, Tá ok, professor. assim que cair, vou continuar falando, mas assim que cair, vocês entram. Certo? Aí, veja que, ó. Professor, É o Oi. mesmo link. tô numa dúvida aí. Oi, pode falar. Em relação a essa soma do 12 aí, o resultado menos 12. Por que deu menos 12? Se os dois é positivo, é negativo. Então, por quê? O que é que a gente vai fazer, né? Método da adição, a gente vai somar. Pessoal, estão aí ainda? Pessoal, só um minutinho, só pra galera entrar todo mundo aí que eu falo de novo, beleza? Ver se alguém fala no grupo. Não apareceu até agora ninguém aqui pra aceitar.
O pessoal não viu ainda para entrar. Eu tava com a licença, né, grátis, aí dava para estender essas aulas quanto tempo eu quisesse. Aí eu usei as licenças tudo, aí não pode se estender mais. Foi todo mundo? Oi, Foi todo mundo? Será? Ou falta alguém? aí eu não sei dizer não, viu? Acho que só tinha uns 7 pessoas. Deixa eu ver aqui. Certo? Aí perguntaram por que menos 12, né, professor? Eu vou ter 0, certo? 4x, né? Aqui não é mais, nem adição, certo, pessoal? Então eu vou ter 3x mais x, certo? Igual, certo? Aqui não é mais, menos 5 mais menos 7. Eu vou ter menos 5 mais menos 7, né? Perdão. Mais menos 7, né? Você vai fazer isso aqui, porque tem dois sinais de menos. Mais com menos é o que, pessoal? Mais com menos. Menos. Então eu vou ter menos 5, certo? Com menos 7, certo? Então eu vou ter aqui, resumindo. Vou passar aqui. Vou ter 4x, né? Com menos 12, certo? Todo mundo entendeu? Ou eu voto de novo? Vou de novo, senhor. Voto de novo, né? Vamos lá. Eu pulei aqui porque já estava o resultado aqui, certo? Então o que ele foi que fez? 4x aqui, todo mundo entendeu? Ó, aqui Não, eu tô sabendo só a minha dúvida é, Hum. menos 5, menos 7. Certo. Como é que dá menos 12? Então, aqui na adição, eu vou somar menos 5 com menos 7. Como é que eu Certo. somo? Menos 5, certo? Mais, entre parênteses, menos 7, né? Um exemplo. Se aqui fosse um mais, vamos supor que é um mais. Quanto é que ficava? Vamos ver se todo mundo sabe. Quanto é que ficava? Menos 12. Não, se aí fosse um mais, aqui fosse um mais. Aqui fosse um mais, ficava quanto? Vamos ver se todo mundo sabe visualizar. Assim, Menos visualizando dois. na capa. Menos quanto? 2. Menos 2 ou mais 2? Porque Mais aqui, dois. porque aqui eu não? teria um 9, ou que eu teria um mais, eu que ia ter menos 5 mais dois, com mais mais dois. 7. Ia ter o quê? Mais 2, né? 2. Se aqui tivesse, fosse um mais 4, vamos supor, fosse mais 4, ia ficar quanto o resultado? 1 ou menos 1? Sempre, ó, lembre, sempre prevalecer Não, o sinal do menos maior. um, menos um. Prevalece o sinal do maior, né? No caso aí é aquela regra antiga, A né? regra antiga. Números né? iguais, Muito números bem. iguais, soma-se e conserva o sinal. Números Exatamente. diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Exatamente isso. É Muito bem, isso? Thales. Muito bem, Thales. Exatamente isso. Viu? Todo mundo É entende. isso ou não, professor? Hein? Professor, É isso ou não? Muito bem, eu tô dizendo, muito bem. É isso mesmo. Entendeu? professor, menos com menos é menos? Não, entenda. Menos com menos é. Menos com menos é É mais. mais, Mais menos- com mais é mais. E menos mais com mais menos é menos. e- Né? Isso. Ali a gente tem o quê? Deixa eu apagar aqui, porque. Pra vocês Como é verem que aqui. tem menos 12 se é menos com menos? Não, tenha calma. Deixa eu mostrar aqui, certo? Certo? Beleza. É porque entre uma variação e outra variação tem o sinal de mais. Ó, aqui não é um menos, aqui não é um menos, certo? Aqui é um menos, Certo. né? Menos com menos Certo. dá mais, não dá?
Dá. Porém, né, o que é o método? Né? Método da adição, né? Então eu vou ter esse mais esse, certo? Esse mais esse. Então eu vou ter menos 5 com mais menos 7, aqui entre parênteses. Então eu vou ter essa relação de sinal aqui, ó. Mais com menos eu vou ter o quê? Menos, né? Menos 7. Com menos 5, dá quanto? Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 12. menos 12. Por que menos 12? Soma-se e prevalece o sinal, certo? Não são sinais iguais? Do mesmo jeito que fosse dois sinais de mais, eu ia fazer o quê? Mais 12. Entendeu? O senhor falou que menos com menos não é mais? Menos com menos é mais. Certo? E por que deu menos 12? Por exemplo. Porque conserva o sinal, João. Porque conserva o Não, sinal. mas eu tô entendendo o que ele quer dizer, né? Eu tô entendendo o que ele quer dizer. Menos, ele tá perguntando aqui. Se, porque aqui, quando a gente vai fazer isso, né? A gente bota entre parênteses, justamente por essa dúvida sua. Para acontecer o quê? Se eu tivesse um menos justamente aqui, né? Se eu tivesse um menos aqui, fosse método da subtração, o que é que eu ia fazer? Menos 5 com menos 7. Aí justamente eu ia ter menos com menos mais, né? Aí ia ficar menos 5 com mais 7. Aí o resultado ia dar 2 positivo. Porém, como é método da adição, eu tenho que somar esses dois termos aqui, ó. Menos 5, ó, vou ter o primeiro termo, menos 5, somado com o segundo termo, menos 7, certo? Aí vai ficar o quê? Mais com menos é menos, certo? Menos 5 com menos 7. Aí aqui eu não tenho o que fazer. Aqui eu não vou fazer menos com menos, não. Eu vou conservar, justamente o que Thales falou. Vou conservar o sinal e somar esses dois expoentes, certo? Eu vou fazer isso quando você está dizendo aí, professor, é menos com menos é mais. Porque aqui, ó, eu tenho duas, ó, equações, né? Eu estou somando essa primeira equação justamente com essa, certo? Entendeu? Então, agora eu acho que eu lembrei. Viu? Então, no caso de adição, conserva o sinal. E no caso de multiplicação é que faz o jogo de sinal, no caso, né? Exato. Né? Porque se fosse 5 vezes menos 5 vezes menos 7, então fazia o jogo de sinal e multiplicava. Menos né? 5, ó, vezes menos, opa, eu ia ter menos 5, certo? Puxar aqui, vezes, né? Menos 7, o que é que eu ia fazer? Vezes menos 7, o que é que eu ia fazer? Vocês acham? Ia dar positivo, que é menos com menos é mais. Exatamente, E porque multiplicava. menos com menos é mais e multiplicava, 35, né? Justamente. Agora eu entendi. Beleza? Só faz o jogo de sinal quando é multiplicando ou dividindo. Exatamente, viu? Agora eu entendi, tá certo. Ó, beleza. Pra frente. Todo mundo entendeu porque ficou essa parte aqui, 4x menos 12, né? O que é que eu vou fazer para achar esse x? Eu tenho que fazer o quê? Dividir por 12, né? Vou pegar meu 12, né? Lembre-se, 12 negativo, dividido por 4. Quanto é que fica? Né? Vou fazer o quê? Considerar o sinal, né? Porque eu tenho menos com mais. Menos com mais é o quê? Menos. Menos, né? Considerar então o sinal de menos, certo? E dividir 12 por 4. Dá quanto? 12 por 4. Pronto, professor. Foi nesse caso aí da divisão, né? Aí Observar o faz o sinal jogo do de não. sinal, no caso, né? Não, faz. Mas vai mas o jogo de sinal é esse. Sempre vai ser esse. Menos com menos é mais, mais com menos, né? Mais com menos é menos e mais com mais é menos. Mais, né? Aqui, se eu tenho menos, né? Com mais aqui embaixo, né? Eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, vai dar menos, né? E fazer a divisão, vai dar 3. Então a chamada nossa primeira incógnita. A gente veio aqui e achou x, ó, né? Vai valer 3, né? E agora, como é que vocês acham que eu vou achar esse y? Só vamos usar um pouco de lógica. Y, como é que eu acho? Se eu tenho 3x, eu sei que meu x vale menos 3. Como é que eu acho o y? Substituindo aí, né, professor? Substituindo, né? Eu posso pegar qualquer um
equações e onde tiver x eu substituir por 3, menos 3, perdão. Qual a melhor equação de se trabalhar, que vocês acham? Aí vai escolher vocês. Eu optei aqui, né, por escolher a de baixo, né, que era essa daqui, ó. X menos 2y igual a menos 7, certo? Ok? Então eu vou ter, né, substituir meu x aqui, ó, que é o valor que a gente encontrou aqui, ó, menos 3, né? Vou ter menos 3 menos 2y igual a menos 7, certo? Então, eu vou deixar esse meu menos 2y desse lado, certo? Vou trabalhar com ele desse lado. Vou passar meu 3 para aqui, ó, certo? Passei ele para o outro lado, certo? Então, ele foi como para o outro lado? Com o sinal Positivo. contrário, é positivo no caso. Então, eu peguei menos 2y igual a menos... Quanto é menos 7 com mais 3? Considera o sinal do maior e faz o quê? Subtração, né? Eu tenho 4, menos né? 7 com mais 3, dá o quê? Dá menos 4, né? Menos 4. Então eu fiquei com minha equação igual a quê? Menos 2y igual a menos 4, certo? Eu posso deixar assim os dois negativos. Posso deixar minha incógnita y negativa. Nunca, né? Nunca posso trabalhar com quando eu quero deixar minha incógnita negativa. Eu fiz o quê? Multipliquei por menos 1. O que é que eu vou ocasionar? Menos com menos, multiplicado, que a gente viu. Mais, então ficou 2y, certo? Porque 2y vezes 1 vai dar o mesmo valor, né? Aqui do mesmo jeito, menos 4y com vezes menos 1, eu vou ter menos com menos mais, certo? 4 vezes 1, 4, certo? Então eu vou ter aqui 2y, certo? Igual a 4, certo? Então eu quero achar o que? O y. Eu vou fazer o que? Passar meu 2, ó, por aqui para baixo do 4, certo? Então eu vou ter 4 dividido por 2, fica 4. 2, certo? Quem não entendeu? A gente volta agora. Pode falar. Se puder dar uma passada de novo, eu agradeço, professor. Pronto, fala assim. Porque se um apareceu, professor. Vou dizer agora. Vamos lá. Para inverter o sinal. Voltando. Todo mundo entendeu porque eu cheguei aqui? Entendeu, não foi? Aqui, esse valor aqui que a gente achou. Entenderam? Hein, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Aí, Tranquilo, né? por mim, tudo Então, tranquilo. Eu cheguei aqui, né? Eu fiz o que? O método da adição, cortei isso com esse. No final eu cheguei e achei isso aqui, minha primeira incógnita, certo? A gente não tem duas incógnitas, x e y, né? X e y a gente tem. Quer dizer que vai pescar, Suzimário, eu acho que é Suzimário, o áudio. E é o calor, mas de noite tá aí. Suzimário, é? Calor danado. Peraí, vou ligar o microfone aqui. Beleza, pronto. Aí o que é que acontece? Nós temos duas incógnitas, x e y, né? Então x eu já achei, vou para y, olha o que foi que eu disse. Escolhe uma da equação, né? Uma dessas duas equações para se trabalhar, para achar esse valor de y. A gente escolheu essa de baixo, certo? Por ser mais fácil, por ser mais simplificado. Aí eu vim para cá, ó, escolhi naquela de baixo, isso é aquela equação de baixo, ó. X, ó, menos 2y igual a menos 7, ó, botei aqui, certo? X, a gente não já achou que vale menos 3, vou substituir, ó, menos 3. Com menos 2y, ó, continuei, ó, igual a menos 7, certo? Esse meu menos 3, ele vem para esse outro lado aqui positivo, né? Pode ficar só de um lado da equação, só esse meu valor de y, certo? Para no final eu achar. Então ficou menos 2y igual a menos 7 com mais 3, né? O que é que eu vou fazer? Prevalecer o sinal do maior entre os dois e fazer a subtração, certo? Então eu fiquei com menos 2y igual a menos 4. Aí de onde é que entra esse menos 1? Eu não posso, né, deixar minha incógnita negativa, eu não posso trabalhar com ela negativa, né? Certo? Ou então, poderia, por quê? Porque eu sei que do meu outro lado, da igualdade, é negativo também. E no final a gente vai ver que vai dar positivo, certo? Por quê, professor? Isso é uma das formas de fazer, eu vou puxar para cá, certo? Ia ficar menos 2y
certo? Igual a menos 4. Y, certo? Ia ficar igual a quanto? A menos 4 dividido por menos 2, certo? Menos com menos, aqui sim eu faço, ó, vai ficar mais 2, certo? E nesse caso eu posso fazer isso, certo? Eu posso nem multiplicar por esse menos 1. Mas para não confundir a cabeça de vocês, né? Fica mais pesado. Sempre quando você chegar a um número e essa incógnita já tiver assim prevalecida de um número negativo, sempre multiplique por menos 1 para vocês nunca se perderem, né? No caso, se aqui fosse um 4 positivo, né? Eu multiplicasse por menos 1, o que é que ia acontecer? Esse meu lado ia ficar positivo, certo? Ia ficar positivo para não deixar a minha incógnita negativa. E aqui, por ser positivo, ia ter mais com menos, certo? Ia ficar o quê? Menos 4, né? No final ia dar 2y igual a menos 4. Aí eu ia ter y igual a menos 4 dividido por 2, né? Eu ia ter y igual a menos 2 no final, né? Mas como os dois lados aqui a gente encontrou, certo? Negativo, eu já coloquei esse menos 1, né? Simplificando para o quê? Para transformar esses meus dois lados, ó, positivo. Eu vou ter menos com menos, multiplicação de menos com menos, ó, vou ter mais aqui desse lado. Multiplicação de menos com menos, eu vou ter o quê? Mais também desse lado. É só esse menos 1, é só para você deixar a sua equação positiva, entendeu? Eu achei minha outra incógnita, ó. Achei minha outra incógnita, certo? Se eu quiser tirar a prova real, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa mesma equação aqui, ó, certo? Eu não mostrei a vocês, não coloquei aqui, mas eu vou mostrar, né? Vou colocar essa mesma equação, certo? E vou tirar a prova real. X menos 2y igual a menos 7. Isso é a prova real, certo? Provando que vai dar menos 7 mesmo, ó. X, quanto é x? Menos 3, né? Certo? Quanto é y? Quanto é y, pessoal, que a gente achou? Aqui a gente tem um 2. menos, certo? 2 igual a 7, certo? A gente aqui tem menos 3, né? Que é um menos, certo? Menos 3 com quanto? Menos 2 vezes 2. Prevalece o sinal de quê? Né? Menos com mais. Menos 4, né? Igual a menos 7. Então, vou dizer que menos 7 é igual a quanto, pessoal? Menos 7 é igual a quanto? Como é que foi aí, professor? A menos 7. Menos 2. Vamos lá, repetindo. Eu achei minhas duas incógnitas, né? X e Y. A partir dessas duas incógnitas, eu tenho como verificar se esses resultados de incógnita foi verdadeiro, né? Como foi que eu sei se é verdadeiro? Fazendo essa prova real, né? Que a gente chama de prova real. Eu posso pegar, de novo, qualquer uma das equações e aplicar essas duas incógnitas que eu achei, né? Para saber se é real a equação. Se essa equação está dando certo, certo? Né? Então, o que foi que eu fiz? X, eu não achei esse primeiro valor, ó, botei aqui, menos 3, certo? Menos 3, certo? Ó, menos 3, que é esse valor de X, com menos 2y, quanto é y? Ó, y não é menos 2, então eu vou ter menos 2 vezes 2, que foi esse resultado que a gente encontrou aqui, eu vou ter quanto aqui, ó? Menos 4, né? Ó, menos com mais aqui, ó, vou prevalecer o sinal e fazer a multiplicação. Então, eu vou ter menos 3 com menos 4, né? Igual ao que? Ao resultado aqui, já tem a equação, menos 7. Então, provei, ó, que menos 7 é igual a menos 7. Então, essa tá certa, né, essa equação? Então, esses valores que eu encontrei aqui correspondem o resultado do sistema certo. Quem não entendeu, para a gente voltar? Significa que x menos 2y, tudo isso é menos 7. Exato, menos 7. Mas significa dizer que o quê? Que o resultado, né, dessas incógnitas foram aceitáveis, que a gente achou o resultado certo.
né? Vamos supor, se a gente tivesse achado aqui um x menos 4 em vez de menos 3, né? Ele ia ficar menos 4, certo? Com menos 4 aqui, né? Eu ia ter quanto? Menos 4 aqui de novo. Eu ia ter menos 4 com menos 4, dá quanto? Menos 8. Menos 8. Menos 8. Menos 8 é igual a menos 7? Não, tá Então errado. pronto. Então a gente errou em algum canto, né? Aí a gente volta para descobrir. Aqui a gente já sabe porque eu já disse a vocês que eu troquei aqui por menos 4, né? Mas quando dá errado assim, né, a gente volta nas incógnitas para descobrir o que foi que errou. Sempre, né? Essas incógnitas foi o que eu falei lá naquele comecinho. Vocês não vão entender o que eu estou dizendo agora, mas quando chegar na questão vocês entendem. O resultado da incógnita tem que ser o preposto desse resultado aqui, depois da igualdade, né? Os resultados dessas duas incógnitas, né? Tem que ser o resultado adequado aqui. Quando é satisfatório, né? Os dois são igual, né? Ô, professor, Oi. tenho curiosidade aí. Essas equações servem em quê? Assim, na área? Assim, basicamente, na área, não vai ter... Esse sistema de equações lineares, né? É um complemento, certo? É a noção para a gente adentrar nos cálculos que a gente vai ver mais o que? Mais à frente. Que eu disse que os cálculos mais à frente de mecânica técnica, né, são cálculos de quê? De estruturas metálicas, a gente vai ver, né? De saber posicionar, né, um equipamento adequado sobre uma superfície, né? Para que ele não venha estar sofrendo esforços, esse equipamento, né? Então aqui é só um princípio, né? Para quando você chegar lá na frente, vocês saberem fazer já isso daqui, saber trocar, saber achar essas incógnitas, porque isso aqui a gente vai se utilizar, tá entendendo? X, Y, Tô entendendo. certo? É só um começo, não quer dizer que aqui é aplicado diretamente. É como se fosse assim, mais uma introdução. Porque a Introdução, gente passou, justamente. passou um tempo sem estudar, aí voltando a estudar de novo. Aí... É só uma introdução para quando a gente chegar lá na frente, que a gente vai trabalhar muito com isso, com as incógnitas, certo? Para achar esse valor, muito mesmo. E a tendência é ficar complicado de verdade, mais complicado. Por isso que eu quero que vocês sempre, antes da gente começar, né? Tipo, hoje é quinta, segunda-feira. Por isso que eu digo, pessoal, estudo já tal assunto, tal. Eu sei que vocês estão com a apostila, é difícil, mas graças a Deus aí vai chegar, né? Ele não falou que amanhã está entregando. Justamente eu já ratifico a vocês. Vão estudando tal coisa, para quando chegar na aula, vocês têm pelo menos um mínimo, né, noção possível do que já se trata, tá entendendo? Beleza? Por isso que eu sempre venho dizendo, estudo tal, para quando a gente chegar nessa aula, já tem um pouquinho de conhecimento e a gente não ficar travado. Belezinha? Quem não entendeu? Posso passar para frente? Pode passar, professor, por mim. Beleza, vamos lá. Exemplo 2, certo? Exemplo 2, né? Do mesmo jeito, aqui ó, bem fácil, ó. O que foi que eu fiz? Eu já trouxe para você a equação fácil, né? Lembrando que eu estou trazendo aqui, ó, exemplo fácil, certo? Vamos supor, eu vou pular um pouquinho aqui, vou voltar um pouquinho aqui. Vamos supor que aqui é um 2 positivo, certo? Aqui a equação veio de G. Menos 3x mais 2y igual a 14. Menos 4x menos y igual a 8. O que é que eu tenho que fazer primeiramente? Fazer o que eu disse a vocês? Hein, pessoal? O senhor quer na forma de adição, professor? Na forma de adição ainda. Eu tenho que fazer o que primeiramente? Antes de tudo. Deixar igual. Não, primeiramente eu tenho que o quê? Multiplicar. Não, primeiramente eu tenho que excluir um dos termos para trabalhar somente com incógnita. Não foi o que eu fiz aqui, ó. Eu não excluí esse daqui por estar igual, né? Aqui tá igual. Não. Eu vou ter que fazer o quê? Se eu fazer... Excluir o 3 e o 4 aí. Tem que ficar igual, na verdade. Igual. Né? Se eu fazer aqui, né? Menos 3x com mais 4x, eu vou ficar com x positivo, vamos supor. Se eu fazer essa diferença aqui, 2y com 2 menos 1y, eu vou ficar com 1y, né? Aí eu vou ficar com x, né? Menos y
igual a 22, né? Deixa eu fazer aqui para vocês terem a noção. Eu ficar menos 3x com mais 4x, eu vou ficar com quanto? X, né? Todo mundo tá entendendo? Que aqui não é adição. Então, no caso, vai ter que multiplicar, professor? Eu vou ter o que de baixo por 2 e o de cima por 1, muito bem, muito bem. Eu vou ter que multiplicar, né? Qualquer uma das minhas incógnitas, certo? Para o quê? Para cancelar pelo menos uma. Seja essa ou seja essa, né? Se eu for trabalhar, se eu tiver um número diferente. Eu tenho que cancelar pelo menos uma das incógnitas. Como é que eu vou fazer isso aí, né? Vamos pensar bem. Se aqui fosse um 2i, voltando ao exemplo, se aqui fosse um 2i. Vocês concordam comigo, a gente tem que raciocinar e procurar a melhor forma possível. Para cancelar esse 4x com esse valor aqui, o que é que eu tenho que fazer? Usar a lógica bem rápido, vou dizer aqui, para a gente não perder tempo. Eu ia ter que multiplicar aqui por 4, por que por 4, professor? Porque aqui ia ficar com menos 12, vocês concordam? Aqui ia ter menos 12 agora, x, né? 4 vezes 3, menos 2x. E aqui embaixo, eu ia ter que multiplicar por 3 positivo, certo? Que ia ficar quanto aqui? 12x, certo? 12x. Esse outro lado eu não vou multiplicar não, quero que vocês só entendam essa primeira meada aqui. Aí sim eu ia poder cancelar, certo? Aí continuava o resto da equação. Eu multipliquei aqui para a gente não perder tempo, né? Vocês estão vendo que aqui ia ter que multiplicar duas equações seguidas, né? Vai ter casos que vocês vão precisar fazer isso. Eu não estou dizendo que não tem não, vai ter casos. Mas aqui a gente tem outro jeito mais fácil, ó. Como, professor? Aqui não, 2, né? Qual é o outro jeito mais fácil de eu anular? Vocês concordam comigo que é mais fácil anular essa parte mexendo apenas uma equação? Uhum. Como? Multiplica por 1, a de cima, não, e o outro por 2. A primeira eu nem preciso multiplicar. Por quê? Se eu chegar aqui e apenas multiplicar por 2, né? Ó, por 2, o que é que eu vou ficar? Vou repetir a de cima, que eu não multipliquei nada. Certo? Mais 2y igual a 14, certo? Aí a de baixo, ó, está multiplicado por 2, certo? Aí ficar com 4x, vai ficar com 8x, né? Que é 4 multiplicado por 2, 8x, menos o que? Menos, já está o sinal, ó. Menos o que? Menos o que, pessoal? Menos 2y, né, pessoal? A gente tem 2 vezes y, menos 2y, porque aqui já está o sinal do menos, né? Igual a quanto? A 16, né? 8 vezes 12. 2, quer dizer. Aí a partir daqui, eu posso anular esses dois aqui, né? E trabalhar com isso aqui, ó. Vai ficar 5x, certo? Olha, 3x com mais, né? Tá aqui bem grande. Menos 3x com mais 8x, eu vou ficar com 5x positivo. Aqui deu 0. E vou ficar aqui com 30, 14 mais 16, certo? Eu vou ter x igual a 30 dividido, ó, por 5. Já achei minha primeira incógnita, certo? Igual a 6, né? Todo mundo entendeu aí o porquê? Todo mundo entendeu, pessoal? Né? Quando eu venho com esses exemplos aí, ó, vocês viram que aqui eu mudei aqui, certo? Eu tive que multiplicar, eu tenho que raciocinar primeiro qual é a melhor forma possível, né? De se trabalhar ou com a incógnita x ou com y. A melhor forma possível, a gente viu aqui foi com y. Só preciso multiplicar esse termo aqui, certo? Todinho por 2, né? Vai ter momentos que a gente vai precisar fazer isso. Mais uma vez, complemento minha frase. Não adianta só a gente vir aqui nessa horinha de aula e tentar resolver. Isso aqui faz muito tempo que vocês não veem, né? Então é bom vocês resolverem os exercícios para ficarem mais hábeis, né? Quando a gente for fazer outros exemplos, né? Eu não vou prosseguir. Oi? 2007, professor, terminei. Faz tempo. Mas é o que eu posso dizer. Nessa horinha eu tô aqui para esclarecer, né? Tentar saciar as dúvidas, né? Sanar as dúvidas. Porém, com esse pouco intervalo não tem como a gente, né, tirar tudo. Vai depender também da força de vontade de vocês. Procurar em casa, resolver exercício.
assistir, rever as aulas que eu estou gravando, justamente gravando para dar um auxílio maior a vocês. Né? Que à medida que vocês forem resolver o exercício, vocês voltam na minha aula, tal coisa. Já é uma noção a mais, ou até procurando videoaulas no YouTube, que eu também aconselho, certo? Aqui, ó. Oi? Pois o problema único aí, professor, era esse jogo de sinal. Que eu não tava lembrando mais, Eu entendeu? sei. Viu? Aí eu tava errando muito nessa. Eu fui tentar resolver aquilo Mas ali. agora você já se ligou, né? Aprendeu, né? Assim, já se lembrou, né? De novo. É. Na adição, conserva o sinal, né? É. Menos com menos conserva o sinal. Agora na multiplicação e na divisão, Vai faz o jogo de sinal. fazer o jogo de sinal, justamente. Certo? Então aqui eu achei Tá X, tranquilo. aí depois X, né? Se eu achei esse X aqui, eu vou procurar uma dessas duas equações, aqui eu acho mais fácil de trabalhar, para achar o valor de Y, né? Eu posso usar essa ou essa, né? Se eu usar essa aqui de baixo, eu vou achar um valor de, 4x menos Y igual a 8, certo? Eu vou ter 4 vezes quanto, pessoal, que a gente achou? Vezes 6, não foi? Foi o valor achado, certo? Menos y, que eu quero achar, igual a 8, certo? Eu vou ter 24, certo? Menos y, igual a 8. Eu vou ter menos y, igual a 8, menos 24. Vou puxar para aqui, pessoal. Puxar para aqui para cima. Né? Eu vou ter menos y. Opa. Professor, Oi. como foi que você chegou ao 24? Você multiplicou 4 Vezes o 6 que a gente achou aqui, ó. A gente não achou o x. Beleza? Show. Pronto. Beleza. Menos y, certo? Vou fazer essa subtração aqui. 8 com menos 24, pessoal. Dá quanto? Vocês vão dizer. 8 com menos 24. Vai dar menos. Prevalece o sinal do maior. Vai dar menos 17, não é? 16, certo? 16. Pronto. Isso. Pessoal, o que é que eu vou fazer? Tem um menos aqui e menos aqui. Eu vou fazer o que, pessoal? Com vocês. Soma e conserva o sinal, uai. Não. E foi aquela regrazinha que eu disse. Ficar por menos Multiplica por menos 1, pessoal. Aí aqui eu vou ter esse menos 1 que multiplica menos y, eu vou ficar com y. E eu vou ter esse menos 16 que multiplica por menos 1, menos com menos, mais 16. Achei minhas duas incógnitas, pessoal. Ó, x e y, ó. Agora eu vou para a prova real, né? Prova real. Anota aí, x6, y16, que eu vou apagar tudo aqui. x6, y16. Né? Vou usar, né, uma das equações, vou continuar com essa equação de baixo, para tirar a prova real. 4, né? Vezes quanto? 6, né? Que a gente disse que é x. Menos, né? 16, certo? Que a gente achou lá em y. Por que menos 16? Porque já está vindo aqui o sinal menos, né? Se um exemplo, se lá a gente tivesse achado menos 16, a gente ia botar entre o parênteses o menos 16. Para quando for fazer a relação e ficar menos com menos mais, né? Mas não foi o caso. Lá deu 16. Olha aqui, certo? Todo mundo tá entendendo isso, né? Hein, pessoal? Né? Porque aqui é menos 16, né? Calculando que for o valor encontrado. Igual a 8, pessoal. Aqui eu vou ter 24, né? 6 vezes 4, 24. Menos 16, né? Igual a 8. Vai ficar quanto, pessoal? Aqui. 8, né, pessoal? Igual a 8. Significa que deu correto, né? Meu sistema. Show, professor. Todo mundo entendeu ou se enganchou? Se enganchar, essa é a hora, viu? Tá sossegado. É só mandar a prova. Ah, quero assim. Né?
Então agora vamos para o método da substituição, né? Tivemos o primeiro método, foi da adição, que eu disse a vocês que eu acho, para mim, mais fácil. E vamos agora o método da substituição. Também não é difícil, né? É fácil. Você vai seguir alguns passos, né, para você resolver o sistema. Então, o que é o método da substituição, né? Ele vai dividir em 3 passos, basicamente. O primeiro passo consiste em escolher, né, a equação mais fácil, né, que você olha de cara e já vê que dá para isolar essas incógnitas e se trabalhar, né? Voltando para essa equação, qual é a equação mais fácil de se trabalhar dessas duas para vocês? De baixo, professor. De baixo, né? Ela é bem mais simples, ó. Por quê? Porque não tem vários valores multiplicando as incógnitas, como aqui, ó. Aqui só tem uma incógnita solta, só tem essa multiplicando e pronto. O que é que eu vou fazer? Escolhi a equação mais fácil, certo? E eu vou substituir, né? Eu de cara eu já vou jogar um valor para x, né? Qual é esse valor para x? O que é que eu tenho que achar esse valor de x? O que é que eu vou fazer, né? Vou botar x desse lado e passar todos os meus componentes para o outro lado, né? X vai ser igual a menos 7 com mais 2y. Achei esse meu valor de x, preste atenção, momentâneo, certo? Não é o valor de x certo ainda, a gente pode dizer certo. É o valor de x momentâneo, que a gente fez uma substituição. Através desse passo, a gente segue o segundo passo, né? No segundo passo, né, basta substituir na equação não escolhida. Se a gente escolher aquela de baixo, a gente vai substituir esse valor agora naquela que não foi escolhida, né, a incógnita. Então a gente volta aqui, ó. Aquela que não foi escolhida foi essa, que a gente denominou de a mais difícil, certo? E aqui está errado, porque aqui é 5, certo? Perdão, aqui é um 5, menos 5. Então a gente vai lá, a gente não tem esse valor de x momentâneo, o que é que a gente vai fazer? Ó, pegou o 3 e multiplicou x. E o que é x? X é isso tudo, ó. Que a gente fez essa substituição aqui, a gente diz x é isso tudo, né? Mais 2y igual a menos 5. Vamos lá. 3 vezes menos 7 dá o quê? Menos 21, né? 3 vezes 2y dá o quê? Mais 6y. Mais o 2y que já está aqui, igual a menos 5, certo? Aqui a gente pode somar, ó, esses dois termos aqui logo. E pode jogar já esse 21 para o outro lado, certo? A gente vai ter, ó, 8y, certo? Né? Igual, né, a menos 5. Joguei o meu 21 para o outro lado de que forma? Positivo. Positivo. Então vou ter, deixa eu apagar aqui, né? Então vou ter, ó, 8y igual a menos 5, passei meu 21 de forma positiva, ó. Subtrair esses dois camaradas, porque aqui já está fixo, né? Não vou fazer nada por enquanto. 8y igual a 16, ó. Fiz a subtração e considerei o sinal do maior. Y vai ser igual a 16 dividido por 8, né?
pessoal, hein? Só tá eu, ué. É, 2 pessoas, se não me engano, agora. E quando faz essa. Quando acha esse valor de Y momentâneo, ou de X que ele quis dizer, Sim, momentâneo, é melhor que o cara, assim, não é que seja melhor, é a parte certa, né? Porque aí você vai trabalhar só com uma incógnita. exato. Você vai estar trabalhando só com incógnita. Esse outro modelo também a gente vê que é muito fácil, né? Também. E eu gosto mais do método de adição porque não confunde, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com incógnita para X, momentâneo, aí depois a gente acha Y, depois volta para X de novo, viu? Aí por isso confunde um pouco, mas é fácil também. É mais rápido, bem mais rápido. Na verdade é mais rápido. Mas se prestar atenção direitinho, É fácil, né? Vamos lá, pessoal. Vou continuando aqui, certo? João Paulo não tá na aula, João Paulo? Deixa eu ver aqui. Tá só você, Jefferson Castro, Sheba e Fábio Andrade até agora. 3 pessoas. Cheba é eu. Sheba, Jefferson Castro e Fábio Andrade. Professor, Oi. Oi. Parece que os meninos estão querendo entrar aí, pô. Pai, tá aparecendo aqui não. Deixa eu procurar aqui, então. Tá aparecendo não. Ninguém tá pedindo não. É. Acho que eles estão no link, Não, mandei o nome, no já. primeiro link que eles estavam. Hã? Deixa eu mandar aqui. Eu vi, você mandou um novo, eu entrei no novo. O Zoom é ruim por isso. Eu gosto de usar o Google Meet, sabe? Não causei nem esse. O outro não tem limite de tempo não, sabe? Esse aqui é chato por isso. 40 minutos, aí volta. É assim mesmo. Eu vou continuar, a aula tá gravando, né? A aula, qualquer coisa que eu acho que eles não estão nem visualizando. Atlético 3x0. Oi? 3x0 Atlético. E a Adriana tá gravando com São Paulo do chute no gol, mete pro padre, pela futuro. Certo? Vou continuar, o pessoal não tá aparecendo por aqui. Pronto, então a gente seguiu o primeiro passo, certo? O que foi que fez? Seguiu o primeiro passo. Achou um valor de uma incógnita momentânea, certo? A gente foi para o segundo passo, né? Aplicou essa incógnita momentânea, né? Na equação a qual, né, não foi escolhida, achamos o valor de y. Terceiro passo, pela lógica, é o que? Achar o valor de x, né? Que não era momentâneo, que era momentâneo até então. Então, né, eu vou substituir agora o valor de x, posso escolher qualquer uma das equações, certo? Vou botar de novo. Certo? Então, primeiro passo, né? A gente achou um valor de x momentâneo, depois partiu para o segundo passo, certo? Achamos o valor de y, achamos o nosso primeiro incógnita, né? Lembrando que aqui não foi incógnita achada, aqui foi um valor momentâneo. E temos agora por último o terceiro passo, né? Já que eu tenho y achado, eu posso achar meu valor de x escolhendo qualquer uma das equações, né? Vou aplicar, né, agora. X vai ser igual a quanto? A menos 7, né? Mais 2y. O que é o meu y? É 2, ó. X vai ser igual a menos 7. 2 com 2, 4, né? X vai ser igual a menos 7 com mais 4. X vai ser igual a menos 3, né? Certo? Então achei minhas duas incógnitas, ó. Menos 3 em x e y em 2, certo? Tranquilo até aí?
Ou alguém não? Tá suave. Suave, Tá né? suave. Tirando a prova real, x, né? Igual, vamos lá, menos 7 com mais 2y, certo? Né? Eu tenho que fazer o quê? Certo? Perdão. Eu não vou poder, né? Eu não vou poder. Aí lá no outro, aí é o valor de x momentâneo. Eu não vou poder aplicar essa equação, não. É isso mesmo, muito bem. Muito bem lembrado. Vou ter que pegar uma dessas duas equações aqui, ó. É, das primeiras equações, Ó, viu? vou ter que pegar, vou puxar por essa daqui, ó. X, né? Aí. O resultado foi menos, vamos lá. X foi igual a menos a quanto, pessoal? Que agora eu não lembro. X, né? Foi menos 3. X foi menos 3 e Y 2 positivo. Né? Então vou fazer o que? Vou pegar essa equação aqui, ó. X, né? Menos 3, ó. Com menos, né? 2, né? Igual a menos 7. Tá? Eu vou ter menos 3, certo? Com menos 4, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Prevalece esse sinal aqui, ó. Igual a menos 7. Vou ter quanto? Menos 7 igual a menos 7, né? Então, atendeu, né, minha equação, ó. Esses dois valores, valor de y2 e x menos 3 atende a o sistema, né? Então deu certo. Alguém não entendeu esse método de substituição? Acharam mais fácil ou mais difícil, né? Eu acho o de adição assim mais fácil, né? Porém, o de substituição você resolve em questão de segundos, certo? Acho segundos não, né? Mais rápido, não vou dizer segundos. Mas é mais rápido mesmo. Porém, você tem que, como eu disse, você acha uma incógnita, mas é momentânea, depois acha a incógnita verdadeira, depois volta para achar outra incógnita, certo? A confusão é só nisso, de estar trabalhando com várias incógnitas, mas que é mais rápido, é bem mais rápido. Tranquilo, pessoal? Joia, professor. A aula tá boa. Então tá tranquilo, mas aí o cara tem que dar mais excitada Aí, né, eu trouxe exemplos aí fáceis, certo? Você viu que eu trouxe exemplos aqui, ó. Ou você vai chegar, se for com método da adição, vai cancelar esse com esse, certo? E vai fazer fácil. Mas vai ter exemplo no livro que vocês vão fazer, justamente, né? Como aquele outro exemplo que eu disse, ó, multiplica por menos 2, né? Vai ter situações, vai ter que multiplicar as duas linhas aqui, certo? Para igualar pelo menos uma das incógnitas, certo? Beleza, pessoal? Vou parar a gravação aqui para não ficar extensa, certo? Porque para mandar para vocês por vídeo é ruim, fica muito grande. Já está em quase 2 horas de vídeo.